Boa noite aos dois lados da vida. Conseguimos chegar aqui, maravilhoso, sensacional. Para o ímpar. Você é uma centelha divina. A gente tem certeza disso? Tem que ter. Centelha divina significa a energia que nasce de Deus e atua em nós, trazendo a vida, a saúde e a paz. Olha quanta coisa boa. Agradeça a Deus essa energia que há em você, essa força amorosa que lhe garante a existência. Veja atuando nos outros. Sinta que eles são filhos de Deus como você. Compreenda isso. Essa compreensão lhe aumentará o amor. Assim como você, eles querem ser amados e bem tratados. A centelha divina é a mesma em todos. A centelha divina nos impele a ser tão bons para com os outros como queremos que sejam para conosco. Nossa, essa página foi para mim, entendeu? Assim, ó. Jesus, a gente esquece mesmo, às vezes, de ver a centelha divina que existe no outro, né? E a gente se aborrece, né? Fica mal-humorado. Então, vamos fortalecer isso. Eu sou luz, né? E que a gente possa fortemente apagar a nossa luz o máximo possível, né? Quando a gente lembrar, a gente acende aí o negócio, que todo mundo ganha, né? Com essa luz, né? Ganha a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo físico, as pessoas à nossa volta, parentes, amigos. Então, é trabalho. E nós viemos aqui para quê? Para pegar a nossa informação e levar para casa, né? E essa informação a gente já sabia, mas precisava fortalecer. Porque hoje existem pessoas aqui que chutaram o balde, entendeu? Então, eu sou luz. Você é luz, todos nós somos luzes. Que Papai do Céu, que Deus, Jesus, Maria de Nazaré, toda a equipe do Deus, Luz e Verdade, que a gente possa estar sentindo um abraço fraterno que estamos recebendo no dia de hoje, para nos equivocarmos cada vez menos no passo a passo da nossa vida. E na noite de hoje, nós temos o nosso grande amigo Fabrício, que veio falar de um tema sensacional, muito, como é que fala? Pertinente, já que ele está chegando aí, né, Fabrício? Então, a gente vai se blindar com muita coisa boa que ele vai falar para a gente, tá bom? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa encontrar lugar nos nossos corações. Como sempre, é um prazer muito grande retornar a esta casa que tão bem nos recebe, com tanto carinho, para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita. E, como de costume, para tanto rogamos aos espíritos que aqui comparecem, dirigindo os trabalhos, que possam suprir as nossas enormes dificuldades e deficiências, a fim de que o estudo ocorra como eles planejaram. O tema da nossa conversa de hoje vai girar em torno do momento em que nós atravessamos todos os anos, no mundo de uma maneira geral e no Brasil de uma forma mais intensa, e sobre duas questões, como está ali no quadro, né? A nossa liberdade e a nossa responsabilidade nesse período. É claro, nós não vamos aqui discutir, nem criticar, nem é o nosso papel, as questões de ordem cultural, de ordem econômica que envolvem, que são envolvidas, né, nesse momento, né, para o país, para a cidade, de uma maneira específica, mas alguns pontos precisam ser destacados e avaliados à luz daquilo que os espíritos nos têm ensinado, sobretudo nas questões que envolvem toda a turbulência, toda a agitação que nós, de uma maneira ou de outra, sentimos e que muitas vezes nos encontramos imersos nelas. Então, para a gente começar a falar dessa época, né, desse evento chamado Carnaval, de tudo que
que ele envolve, ou pelo menos da parte espiritual envolvida nesse momento, é importante que nós comecemos falando sobre a nossa liberdade, a capacidade que nos foi conferida a partir do momento em que nós nos reconhecemos como individualidade, de escolher, dentre duas ou mais opções válidas, aquele caminho que desejamos. O exercício do nosso livre-arbítrio. O Rodolfo Caligares tem uma definição interessante de livre-arbítrio. Ele diz para a gente que o livre-arbítrio é definido como a faculdade que tem um indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Em boa parte das nossas vivências como espíritos encarnados e desencarnados, nós nos vemos diante de opções, de escolhas, e temos a faculdade de eleger aquela que julgamos melhor, mais adequada para a satisfação dos nossos desejos, das nossas vontades interiores. Aí se encontra o exercício do livre-arbítrio. Nós sempre podemos, diante das opções que a vida nos apresenta, escolher aquela que julgamos melhor. Não quer dizer que isso não vá ter a consequência, ou que isso vá ter a consequência que nós esperamos obter dessa escolha. De forma que o exercício do livre-arbítrio estará necessariamente atrelado a uma consequência, positiva ou negativa, segundo a escolha que tivermos feito. Quando afinamos as nossas escolhas, a construção do bem, as leis de amor, de caridade, de justiça, tão faladas no Evangelho e na doutrina espírita, nós temos uma tendência maior a acertarmos nessas escolhas, a empregarmos melhor esse livre-arbítrio e a colhermos resultados positivos. Da mesma forma, o contrário é verdadeiro. Quando as nossas escolhas, no exercício do nosso livre-arbítrio, se afastam dessa proposta edificante, dessa proposta de elevação do espírito, as consequências tendem a ser não muito positivas para o espírito que assim opta. De forma que o espírito, na sua trajetória evolutiva, é sempre o fruto das suas próprias escolhas. Ele é fruto das suas opções diante da vida. E essa questão da liberdade que nós temos enquanto espíritos imortais, o que acaba afastando de nós a ideia de um destino ou de um pré-determinismo, essa questão é um tanto quanto complicada de nós refletirmos a respeito. Por quê? Primeiro que, embora nós tenhamos e nós temos a faculdade de exercer o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade enquanto indivíduos pertencentes a uma sociedade não é algo ilimitado. Nós não podemos fazer tudo o que desejamos. E esse é um tema até muito vivo nos últimos anos no mundo e aqui no Brasil também, especificamente, né? Essa colocação, muitas vezes, na balança de valores que precisam ter um contraponto. Nós somos livres para muita coisa, mas não somos livres para tudo. Para isso, existem as leis para podar o exercício da liberdade quando ela agride, ofende, ataca o outro. A gente escuta muito, ainda hoje, por mais estranho que isso possa parecer, né, que o exercício da liberdade deveria ser ilimitado. Eu deveria poder fazer tudo aquilo que eu desejo ou me manifestar da forma como eu desejo, independente de se isso vai ou não agredir o outro. E, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus e à luz do nosso ordenamento jurídico vigente atualmente, nós não podemos fazer isso.
Você não pode, por exemplo, pregar a destruição de um determinado grupo, a extinção de uma determinada classe de pessoas pelo simples fato de não simpatizar com elas. Você não pode pregar que uma classe de pessoas é superior e outra inferior e que por isso precisa de mais, tem mais direitos do que a outra. Isso não é o exercício da liberdade, isso é um exercício de perseguição e de ataque ao outro semelhante. E aí ela precisa ser controlada, né? Nós podemos muita coisa, nós podemos agir de muitas formas, mas não podemos tudo. No nosso pensamento nós até podemos, mas verbalizar algumas coisas nós precisamos ter cuidado. A partir do momento em que isso agride o outro, que ofende o outro ou que pode prejudicar o outro, tanto à luz da doutrina espírita quanto à luz do direito, nós precisamos refletir que não podemos tudo, como muitas vezes se acredita por aí. O irmão X, falando sobre, que foi um pseudônimo do Humberto de Campos durante algum tempo, nas psicografias do Chico Xavier, falando sobre essa questão da liberdade e o quanto associada ela está a uma consequência, diz para a gente o seguinte: a liberdade é um bem que reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro e à inteligência. É imprescindível que, no uso da liberdade, nós tenhamos esse senso de administração que poderia ser substituído por um senso de responsabilidade. Nas nossas escolhas, na utilização do nosso livre-arbítrio, nós precisamos ter em mente que, a cada ato que temos, é possível que tenhamos também uma consequência, um resultado positivo ou negativo, de acordo com essa escolha que estamos fazendo. E o André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, diz para nós que a responsabilidade é o princípio divino a que ninguém poderá fugir. E aí é interessante como é que a doutrina espírita encara essa questão da responsabilidade do indivíduo diante das mais variadas situações da vida e, principalmente, diante daquilo que nos espera no futuro, quer de uma forma positiva, quer de uma forma mais dolorosa. Porque durante muito tempo, a teologia cristã dominante nos fez crer, e aí não vai nenhuma crítica, porque éramos nós mesmos lá nos bancos da Igreja Católica ou da Igreja Protestante de alguns séculos, nos fez crer, de alguma forma, que nós não éramos tão responsáveis pela nossa desgraça e nem seríamos tão responsáveis pela nossa felicidade. Lá e não só na questão da teologia cristã, né, também na teologia judaica, como nós vemos desde o Antigo Testamento, né, quando nós vemos a questão, o simbolismo do pecado original, da queda do homem, e que a partir dali a humanidade sofreria e teria que resgatar a partir daquela queda simbólica. Então, nós, enquanto tínhamos esse entendimento, nós, como humanidade, sofríamos aqui na Terra porque lá atrás alguém se equivocou e por isso nós somos pecadores. Por isso carregamos essa marca de espíritos sofredores, de espíritos que precisam resgatar, de espíritos impuros. Da mesma forma que tínhamos essa visão de que as nossas imperfeições poderiam ter sido originadas por uma falha alheia, teria sido responsabilidade de outrem lá atrás, também essa mesma teologia, com a vinda de Jesus para junto de nós, coloca na figura do Mestre, a figura do Mestre como alguém que vem redimir os nossos problemas, que vem nos salvar a todos pelo seu sacrifício, como o Cordeiro de Deus, alguém que é imolado, alguém que é sacrificado para a salvação de todos. De novo, transferindo do Espírito a responsabilidade, dessa vez pelo seu crescimento, pela sua felicidade, para uma terceira pessoa. Então, durante muito tempo, nós colocamos no outro tanto a culpa pelas nossas quedas,
quanto a salvação possível para essa situação de dor que vivenciamos aqui na Terra. E a doutrina espírita vem nos dizer que as coisas não se passam assim. Essas duas situações, sofrer porque alguém se equivocou e ser salvo, ser colocado numa situação de felicidade porque alguém faz um sacrifício no nosso lugar, não se afinizam com a noção de um Deus que seja bom, mas que, sobretudo, seja justo. Deus vai conferir à criatura uma situação de dificuldade, de sofrimento, se ela tiver construído essa situação de alguma forma. Então, as dificuldades que enfrentamos hoje são fruto do mau uso do nosso livre-arbítrio, das nossas próprias escolhas como espíritos em outras existências. E, da mesma forma, a felicidade futura que desejamos será fruto também dos nossos esforços, não de um sacrifício dessa ou daquela figura. É claro que a imagem de Jesus como um Salvador, ela é presente e é verdadeira para todos nós, mas não um Salvador que veio fazer o trabalho que compete a cada um, mas aquele que veio apontar o caminho do sacrifício de si mesmo, exemplificando o exercício do amor, da caridade, do perdão e tudo mais. Então, ele não veio para estar entre nós simplesmente para nos resgatar a todos pela sua atitude, pelo simples fato de nós acreditarmos no que ele propõe, mas veio, sobretudo, nos indicar o que precisamos fazer, qual o comportamento que nós precisamos ter diante dos dilemas da vida. E isso é muito mais difícil. Por isso que a doutrina espírita é tão desafiadora e tão complicada às vezes, porque ela coloca nas nossas mãos toda essa responsabilidade. Nós somos os construtores do nosso futuro, assim como fomos os construtores daquilo que vivenciamos hoje. Não por outra razão, nós temos várias máximas retiradas até do próprio Evangelho, quando nós escutamos que a cada um será dado segundo as suas obras. Isso se afiniza com a ideia de justiça divina. Ou quando os Espíritos nos dizem que a semeadura é livre, todos nós plantamos aquilo que entendemos como positivo, mas a colheita é obrigatória. Se nós semeamos agressão, violência, preconceito, ataques os mais variados, a consequência será recebermos isso mais cedo ou mais tarde. E da mesma forma, se semeamos o bem, a caridade, o amor, o perdão, o resultado será positivo para nós. E a doutrina espírita, ela vai além quando ela fala dessa questão da responsabilidade, nos chamando realmente a atenção sobre o que nós precisamos fazer como espíritos encarnados aqui na Terra, na construção desse destino de felicidade que nós desejamos. Na questão 642 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar à espiritualidade o seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os espíritos respondem: não. Bastasse não praticar o mal, já seria um desafio bom para a gente, porque nós lutamos muitas vezes contra os nossos instintos ainda inferiores, nesse embate constante de não agredir, de não revidar, de não retribuir o mal com o mal. Então, não praticar o mal já seria um avanço e um desafio para todos nós. Mas os Espíritos nos dizem que isso não basta para assegurarmos a nossa posição futura de felicidade. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então vejam como a doutrina espírita, de fato, nos convida a essa reflexão sobre utilizarmos o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível sempre. E isso é muito difícil. Eu acho que pensar nisso
constantemente, até pode dar um parafuso, né, alguma coisa na nossa cabeça. A gente precisa estar maduro o suficiente para que isso não nos esmague muitas vezes, para a gente não se sentir muito inferiorizado, porque a gente vai cair, a gente vai ter momentos, e muitos, em que a gente não vai conseguir fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Mas isso precisa ser um objetivo, precisa ser um farol a nos apontar o caminho a ser seguido. Porque se nós tivermos isso em mente, nós vamos conseguindo, passo a passo, afinar a utilização do nosso livre-arbítrio com as melhores escolhas possíveis. Entrando especificamente na questão do carnaval e do uso dessa liberdade com a responsabilidade que já sabemos que temos, tem uma questão interessante e tem muito a ver com essa época, né? Porque nessa época de excessos, nessa época de liberação, nessa época muitas vezes do pode tudo, a gente escuta por várias vezes como quase que uma justificativa das pessoas dizendo: mas a carne é fraca, né? Eu me entrego muitas vezes a determinadas circunstâncias porque a carne é fraca. E esse tema foi debatido por Kardec no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, que trata das penas futuras segundo o Espiritismo. Esse capítulo abre com esse subtítulo: A carne é fraca. E Kardec diz assim: há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais à moral do que ao físico. Né? Alguém que é invejoso, alguém que é agressivo, alguém que não perdoa, a gente consegue atrelar esse comportamento a uma questão moral. Mas ele diz, mas tem outras viciações que parecem dependentes do organismo e, por esse motivo, menos responsáveis são julgados que a possuem. Consideram-se como tais as disposições, a cólera, a preguiça, a sensualidade e etc. Então ele diz que, ao lado dessas que nós vemos claramente um componente moral, existem outras viciações que são ligadas muito à questão física. E se nós aceitamos que o físico influi a esse ponto, como ele diz, mais desculpável fica os equívocos cometidos nessas circunstâncias. Porque se é uma predisposição física a essa ou aquela atitude, então o espírito em si não teria tanta responsabilidade ou teria essa responsabilidade diminuída. Ele prossegue. Hoje, né, há mais de 150 anos atrás, né? Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tem a bossa da música, mas possui essa tendência porque o seu espírito é musical. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre as outras partes do organismo. O espírito é, desse modo, artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, a feição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. E mais na frente ele vai dizer: a carne só é fraca porque o espírito é fraco. Então, a doutrina espírita vai inverter essa lógica e dizer para nós que não é o organismo físico, com as suas tendências e necessidades, que vai influenciar o corpo nas suas atitudes. Ao contrário, é o espírito que vai moldar o corpo físico de acordo com as suas características ou de acordo com as necessidades daquela encarnação. Por que eu faço essa distinção? Porque é importante nós sabermos também, até para evitarmos rótulos, evitarmos
a separação e a segregação dos indivíduos segundo aquilo que eles detêm no corpo físico, automaticamente atrelando isso a uma questão espiritual, o que não é verdade. É claro que em algumas situações, ou em muitas situações, o espírito vai moldar as características do corpo. Mas em outras situações, o espírito encarna para vivenciar experiências e precisa de um corpo moldado de acordo com aquilo que ele vai vivenciar. O que eu quero dizer com isso? Se a gente acredita que o espírito vai moldar o corpo única e exclusivamente segundo as suas tendências, nós podemos caminhar numa direção perigosa de acreditar que alguém que tem o corpo plenamente saudável durante toda a sua encarnação representa um espírito saudável e evoluído encarnado ali, enquanto que o outro enfermo necessariamente vai representar um espírito que macula aquele corpo, o que não é necessariamente verdade. Afinal de contas, basta a gente olhar para um dos maiores vultos da doutrina espírita. O Chico Xavier, enquanto encarnado aqui na Terra, sofreu horrores com a questão física. Até com enfermidades, com dificuldades dos mais variados matizes. Isso não significava que era aquele corpo, que era um espírito imperfeito, reproduzindo no corpo as suas imperfeições. Não. Então, é muito perigoso isso, até por uma questão de caridade. Porque a gente tem mania de rotular, de colocar em compartimentos, em caixinhas, até para facilitar o nosso entendimento. Então, a gente acha, por exemplo, alguém teve um câncer, então é sinal de que algo de errado essa pessoa fez lá atrás. Está resgatando aquela situação. Pode ser? Pode ser. É sempre? Não, não é sempre. Nada é assim, exatamente em todas as vezes aquela situação. Eu tive um amigo que desencarnou há alguns anos, há poucos anos, na época da pandemia, que desde os 17 anos ele vinha enfrentando sucessivos eventos de câncer no cérebro. E era uma pessoa boníssima, era uma pessoa, assim, exemplar, das melhores pessoas que eu conheci. E aí eu ficava pensando, não é possível que nós ainda associemos diretamente a enfermidade física a uma mácula que aquele espírito ainda tem. E aí eu cheguei a uma conclusão, e é uma conclusão minha, que isso é perigoso e não é real, não é verdadeiro, e especificamente nessa questão dos cânceres, que são tão falados e tão associados na doutrina espírita, em alguns casos, por alguns estudiosos, a esses desvios de ordem moral. E o exemplo mais satisfatório que eu encontrei para essa minha teoria, volto a dizer, é uma questão pessoal, que aí cada um vê se tem sentido ou não. Para mim faz sentido. Eu acho que nós estamos encarnados em corpos físicos que, por serem ainda desse mundo, são corpos sujeitos a um ou mais defeitos nessa encarnação. Alguns desses defeitos serão, sim, reflexo do espírito, mas outros não. Outros serão fruto do próprio desgaste do organismo. Se assim não fosse, se o câncer, por exemplo, fosse só uma mácula do espírito, fosse só o resultado de um equívoco do passado, como é que nós explicaríamos esses eventos em corpos de outros seres, em corpos de animais irracionais, por exemplo? Eles têm um corpo físico que às vezes dá problema, que às vezes são submetidos às mesmas situações que os nossos, que dão defeito. E os nossos também. Então, nem sempre. A gente não pode ser pau é pau, é pedra, porque isso, volto a dizer, pode não representar nada para a grande maioria de nós. Isso é besteira, mas numa visão mais ampla, pode também representar um caminho para um preconceito que nós
de maneira nenhuma, queremos semear na doutrina espírita. Bom, dito isso, sabendo que a carne é fraca porque o espírito é fraco, as tendências que nós temos, a cólera, a sensualidade, a sexualidade desenfreada, ao abuso, uso e abuso das mais variadas substâncias, não é fruto do nosso organismo físico, é fruto do espírito que está ali encarnado e dos seus gostos e tendências. Nós entramos no momento em que estamos vivenciando, que todo ano nós vivenciamos, que é a questão do carnaval. E aí, nós precisamos entender que nós não somos só um mundo material e um mundo espiritual isolado. Nós somos, aqui, nesse conjunto de espíritos que habitam a Terra entre encarnados e desencarnados, somos dois mundos que se misturam, que se influenciam mutuamente e que interagem constantemente. E nós trouxemos dois exemplos interessantes sobre essa época. Um está no livro Sexo e Obsessão, os dois do Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo, em que ele narra, dentre vários outros casos, a situação de um espírito que há muito tempo vem tendo dificuldades com a questão da sexualidade desorientada, com questões complexas dessa falta de freio dos seus desejos nesse campo. E esse espírito, depois de muitas e muitas quedas e muitas construções de laços infelizes com outros companheiros, de ter feito o mal a muitos companheiros, ele encarna novamente e sentindo essa tendência a aflorar, ele se aproxima da igreja e acha que vai encontrar naquele ambiente a solução, pelo menos para conter os seus desejos que ele julgava pecaminosos. E ele vai fazer um seminário para se tornar sacerdote, só que ele encontra naquele meio, né, outros companheiros na mesma situação dele. E, naquele caldo de cultura, ele volta a cair, volta a se envolver com essas questões. E o Manuel Filomeno de Miranda, no início desse livro, vai contar justamente o momento em que essa equipe espiritual vai visitar esse indivíduo e verificar a situação em que ele se encontra. Ele diz assim: deixa eu me achar aqui. O orientador do Manuel Filomeno de Miranda diz para a gente: o nosso Mauro é um jovem que buscou a religião sem qualquer inclinação legítima, tentando fugir dos tormentos que o sitiam desde a adolescência. Sentindo-se dominado pelo desvario das tendências sexuais infelizes, procurou refúgio na religião, na qual poderia esconder-se e deter os desejos infrenes que o aturdem, buscando o seminário, onde pensava disciplinar os instintos e corrigir as más inclinações. Infelizmente, não foi bem sucedido, porquanto no lugar onde esperava encontrar paz e orientação, defrontou-se com diversos companheiros portadores de desequilíbrios equivalentes. Concluindo o curso, o seminário, e sendo ordenado sacerdote, a princípio tentou manter-se distante dos hábitos doentios, procurando exercer o ministério com atitudes saudáveis. Todavia, lentamente, o cerco das paixões se fez inexorável e o contato com alguns veículos de informação, especialmente a televisão, foi-lhe quase impossível deixar de anestesiar-se outra vez pelas sensações grosseiras dos desejos incoercíveis. Foi-se permitindo arrastar pelos programas vulgares, recheados de paixões e vilanias, embriagando-se com as cenas portadoras de obscenidades e aberrações, passando a convivência mental com outros insensatos e enfermos morais, utilizando-se de fotografias para prosseguir no tormento que ora o despedaça interiormente. E aí ele vai narrar
ele começa com essa queda, né, de alguém que, a princípio, buscou na religião um fortalecimento, mas que, aos poucos, foi abrindo espaço na sua vivência e na sua ambiência para situações que iriam, pouco a pouco, despertando nele aquelas viciações. E ele vai se entregando a ponto de montar, né, uma rede, né, de pedofilia dentre aquelas crianças que ele conduzia. E ele se atormenta com isso, né? É o dilema do espírito lutando com ele mesmo. Ele se atormenta com isso e por vezes, é descrita a situação dele orando para ser amparado naquela situação. E o Manuel Filomeno de Miranda e os outros espíritos vivenciam a situação de ele, por ter se colocado naquela situação, por ter cedido aos seus instintos mais baixos, ele sendo então atacado pelos obsessores, por aqueles espíritos que tinham com os quais ele tinha um débito, e arrastado pela sua própria sintonia a regiões que iriam potencializar justamente as suas dificuldades, as suas mazelas de ordem moral. E é importantíssimo nós refletirmos sobre isso nesse momento, a questão de como nós sintonizamos e com quem nós sintonizamos no mundo em que nós estamos. Nós estamos mergulhados, como falamos, nessa atmosfera espiritual, com companheiros que vibram no bem e companheiros que vibram no mal, com espíritos que desejam alçar voos mais altos e com espíritos que desejam ainda permanecer satisfazendo os seus gostos mais primitivos. A questão 459 do Livro dos Espíritos é muito clara a esse respeito, quando ela diz: influem os espíritos em nossos, nos atos da nossa vida, do dia a dia? E os espíritos respondem: muito mais do que vocês podem imaginar. Normalmente, de ordinário, são eles que vos dirigem. Não para tirar a nossa responsabilidade, mas os espíritos nos dirigem nos impulsionando para o lado que eles tendem mais. Então, quando nós sintonizamos com uma faixa vibratória superior, nós temos uma chance maior de usar melhor o nosso livre-arbítrio. Quando nós sintonizamos com as faixas mais baixas da espiritualidade, nós temos mais chance de nos equivocar e de estreitar os nossos laços, as nossas relações com esses companheiros. Eu queria trazer para vocês uma descrição que ele faz daquilo que ele chama de a comunidade da perversão moral, que é justamente o momento em que esse personagem, narrado nesses primeiros capítulos desse livro, em que ele cai no sono e é imediatamente, pela sua situação, pela sua sintonia espiritual daquele momento, é imediatamente arrastado para essa região no mundo espiritual e aí vem o cuidado que nós precisamos ter e a reflexão com relação ao momento que nós vivenciamos. A descrição do Filomeno de Miranda desse local é o seguinte: torna-se muito difícil descrever o local e o ambiente de festiva degradação, com as suas personagens, participantes que, exaltados, formavam a grande massa deambulante e movimentada em todos os lados. A tonalidade avermelhada da iluminação que fazia recordar os archotes fumegantes do passado, colocados em furnas sombrias para clarear, produzia um aspecto terrificante no ambiente que efervilhava de espíritos de ambos os lados da vida em infreme orgia de alucinações. Ambos os lados da vida, porque estavam os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados adormecidos, levados para lá por essa sintonia. Podia-se perceber que espíritos vitimados por graves alterações e mutilações no perispírito misturavam-se à malta desenfreada na exaltação do sexo e das suas mais sórdidas expressões.
Figuras estranhas com aspectos semelhantes aos antigos seres mitológicos do panteão greco-romano confundiam-se com muitos outros indivíduos extravagantes em complexa simbiose de vampirismo, carregando uns aos outros, acompanhando freneticamente um desfile de carros alegóricos que faziam recordar os carnavais da Terra. Porém, apresentando formatos de órgãos genitais disformes e chocantes, exibindo cenas de terrível horror, espetáculo de grosseira manifestação da libido, nos quais se mesclavam apresentações de conúbios sexuais entre animais e seres humanos deformados sob o aplauso desenfreado da massa desnorteada. Ao som de música estridente e desconcertante que mais assolava os apetites insaciáveis dos comensais da loucura. O antro asqueroso dava-me a má ideia de ser o mundo inspirador de alguns espetáculos da terra, que ainda não atingiram aquele nível de vileza, mas que dele se vem aproximando, especialmente durante a apresentação de alguns dos turbulentos e torpes desfiles do carnaval. Sim, era naquela região que se inspiravam muitos multiplicadores de opinião que ainda insistem na liberação total dos costumes vis. Então, como falamos, nós não estamos aqui a julgar o evento, a julgar a festa, a julgar a questão cultural que tudo isso possa envolver. Mas é imprescindível que nós saibamos que algumas dessas manifestações de extrema liberação, de extremo do suposto exercício da plena liberdade, vão encontrar a sua origem no mundo espiritual e em questões que envolvem toda essa situação da vibração espiritual. E uma vez que nós estejamos atentos a isso, nós conseguimos primeiro, nos vacinar contra essas situações, porque espíritos ainda endividados, espíritos ainda inferiorizados, nós precisamos estar vigilantes na nossa caminhada aqui na Terra. Nós precisamos saber até onde nós podemos ir sem risco de queda. A nossa explanação não tem, de forma alguma, o objetivo da crítica pela crítica, e principalmente a crítica daqueles que optam por exercer o seu livre-arbítrio dessa forma, mas, sobretudo, para que estejamos cientes do quão prejudicial pode ser para nós, espíritos ainda inferiores, ainda vacilantes, nos permitirmos algumas situações. Sabendo a origem delas, sabendo o que isso representa. Não vai dar tempo, nós temos só 5 minutos para encerrar a nossa conversa, não vai dar tempo de nós trazermos o outro exemplo, mas fica o convite para a leitura do Nas Fronteiras da Loucura, em que o Filomeno descreve também a questão do carnaval. Olha aí, vou até 11 horas então. Né? Descreve a questão do carnaval, ele fala da ambiência espiritual que envolve especificamente a cidade do Rio de Janeiro, da sintonia que existe. Deixa eu ver se dá para ler um pedacinho só. A sintonia que muitas vezes nós nos permitimos e o quão isso é complicado para todos nós. Ele diz assim: milhares de pessoas imprevidentes, estimuladas pela música frenética, pretendendo extravasar as ansiedades represadas, cediam ao império dos desejos nas torrentes de lubricidade que as enlouquecia. A delinquência abraçava o vício, urdindo agressões em cujas malhas se enredavam as vítimas espontâneas que se deixavam espoliar. As mentes, em torpe comércio de interesses subalternos, haviam produzido uma psicosfera pestilenta, na qual se nutriam vibriões psíquicos, formas, pensamentos de mistura com entidades perversas, viciadas e dependentes.
as duas populações, a física e a espiritual, em perfeita sintonia, misturavam-se, sustentando-se, disputando mais largas concessões em simbiose psíquica. E mais tarde ele fala sobre as consequências disso para a própria cidade. As horas avançavam num recrudescer de atividades, fazendo recordar um campo de guerra em que os litigantes mais se compraziam em ferir, malsinar, destruir. Frente de batalha, sem dúvida, em que se convertia a cidade naqueles dias, cujo ônus lhe pesava a cada ano em forma de maior incidência na agressividade, na violência, nos desajustes socioeconômicos lamentáveis. Então, tudo é uma questão de sintonia e o exercício que nós fazemos da nossa liberdade vai gerar algum efeito. É claro que também não é para nós ficarmos achando que estamos perdidos, que estamos mergulhados nessa situação e que estamos entregues a esses espíritos ainda inferiorizados. Não. Esse livro, Nas Fronteiras da Loucura, trata justamente de nos apontar o problema de desequilíbrio vivenciado especificamente nessa época do ano, do cuidado que nós precisamos ter conosco, antes de julgar o outro, principalmente, mas, sobretudo, do esforço que a espiritualidade faz para nos socorrer nesse momento. Ele narra, né, a construção de campos, quase que hospitais de campanha, né, nos arredores. O livro trata especificamente dos desfiles que ocorriam antigamente na Praça 11, né? Então, ali nos arredores do Campo de Santana, o quanto que a espiritualidade movimentava ali esses hospitais de acolhimento, de auxílio nesse momento de desajuste. Porque se é verdade que, por exemplo, no Natal, apesar do consumismo, apesar da agitação envolvida nisso, nós conseguimos vivenciar, experimentar uma certa leveza, né? Essa época em que nós estamos entrando, e agora não é só um fim de semana, né? Tem o pré-carnaval e tem o pós-carnaval, quase um mês inteiro de agitação. Essa época é turbulenta, essa época agita as pessoas de uma maneira ou de outra. As que gostam e as que não gostam, todo mundo está no meio desse caldeirão. Então, nós precisamos saber disso e saber que o auxílio não nos falta. A espiritualidade superior continua trabalhando, continua disposta a nos influenciar nas melhores escolhas. E nós, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas imperfeições, apesar ainda das vacilações que temos, quando nós conseguimos nos reconhecer nessa situação de espíritos ainda em queda, mas que desejam fazer algo diferente, que desejam ter atitudes diferentes, que desejam lutar contra as suas próprias tendências, nós podemos ser auxiliares desses espíritos que vêm nos socorrer a todos. Nós podemos ser, na medida da nossa inferioridade, um pontinho de luz, um pontinho de equilíbrio no meio de tanto desequilíbrio, no meio de tanta turbulência. É difícil? É muito difícil. É muito complicado, muitas vezes, nós nadarmos contra a maré. Mas, quando nós entendemos que o primeiro e principal beneficiado com essas escolhas somos nós mesmos, a não nos comprometermos mais com equívocos que tantas vezes já fizemos, nós nos fortalecemos um pouco e temos mais chance de acertar e de nos mantermos firmes nessa disposição. Então, que essa época que se avizinha possa servir para duas coisas. Primeiro, de alerta, para que nós saibamos que, de fato, a ambiência está mais complicada, está mais turbulenta, está mais agitada, atiçando, muitas vezes, paixões e situações que nós tentamos controlar e vencer, mas, ao mesmo tempo, que nós podemos enfrentar essas situações, que nós somos capazes
de resistir a elas e somos capazes, mais do que isso, resistindo a elas, construir um futuro melhor, não só para nós, quanto para aqueles que nos cercam. Afinal de contas, a proposta de Jesus sempre foi nesse sentido, sempre foi no sentido de nos apontar o caminho, indicando o trabalho e muitas vezes o sacrifício a ser feito. Acho que nesse momento fica para nós a orientação de Jesus quando nos fala: se alguém quer vir após mim, se quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, o renunciar a si mesmo é, muitas vezes, abrir mão dessas tendências que ainda vivem em nós, e todos nós as temos em grau maior ou menor, nessa ou naquela área, lutarmos contra essas tendências ainda inferiorizadas para construirmos um futuro melhor e mais radiante para nós e para a nossa sociedade. Que a gente possa, então, aos poucos, se tornar esse pontinho de referência, porque é só dessa forma nós, de fato, alcançaremos essa felicidade tão desejada. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção e até setembro ou em alguma edição extraordinária. Bem, meus amigos, estamos na Terra, nesse grande aprendizado, aprendendo o caminho ensinado por Jesus, aprendendo a escolher melhor, né? Porque a conta sempre chega de uma forma ou de outra. Ninguém é contra aqui a alegria, a dança, mas temos que ter cuidado, né? Entendendo isso tudo que o nosso irmão Fabrício falou. Então possamos passar por esses dias, mantendo a nossa alegria e o cuidado, né, com as nossas escolhas. Isso é importante. Então vamos continuar nessa vibração carinhosa. Todos nós estamos aqui construindo essa sessão. Nós estamos mandando para o universo uma energia que nós estamos construindo junto aqui. E quando geramos alguma coisa dentro de nós, nós somos o primeiro beneficiado, não é? Então brilhe a vossa luz. Nesse momento nós pedimos que cada um de nós aqui possa fazer com que essa luz que Deus colocou em nós possa brilhar de uma forma muito intensa, porque iremos fazer as nossas orações. Vamos pedir por muitos irmãos encarnados e desencarnados. E precisamos unir as nossas energias, a nossa capacidade de amar, para que a nossa prece possa chegar ao coração de Jesus e desta forma ser ampliada e direcionada a todos aqueles que precisam desse consolo, desse carinho. Aqueles que estão em casa assistindo, depois de alguns dias, estarão em sintonia ao assistir com os amigos espirituais, como se estivesse aqui presente nesse momento. Essa força, o tempo, a energia divina que se espalha em torno de nós. Nós vamos agora fazer as nossas preces para aqueles que encerraram a sua etapa de estudo na Terra e retornaram à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Nós sabemos que a morte é apenas do corpo físico e que esse espírito retorna à pátria espiritual, levando consigo o resultado de suas escolhas, o trabalho que ele fez aqui na Terra. Então hoje queremos pedir especialmente para a nossa irmã Aide Lemos Oliveira, 7 dias que a nossa irmã retornou ao plano espiritual. Que ela seja muito amparada, ajudada nesse retorno, para que ela encontre dentro de si a força para seguir as orientações de Jesus, com o amparo de Maria de Nazaré.
Que Deus abençoe a família, né, que ficou, e ilumine cada vez mais esse espírito com muita luz, paz e amor. Não somente a nossa irmã Aide, mas todos os nomes que nós colocamos na caixinha de preces, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente, nesse momento todos eles sejam envolvidos pela nossa humilde luz, pela nossa saudade, para que eles estejam bem no plano espiritual, conscientes da vida que eles estão levando agora, se aproximando do trabalho com Jesus. E assim pedimos por todos esses nomes que nós colocamos na caixinha de prece, pedimos por todo esse grupo que está aqui presente, estudando conosco, no plano espiritual. Há tantos irmãos que desencarnam e que estão precisando desse carinho. E assim, nós recorremos à grande prece ensinada por Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai de todo mal, que assim seja. Ó Pai de infinita bondade e misericórdia, que a todos ampara, leve essa prece, esse carinho, como bálsamo, como luz, derramando sobre cada espírito essa energia de reharmonização, de paz, de alegria, de felicidade. Que todos sejam abençoados. Graças a Deus. Continuando nessa energia maravilhosa, esse momento desse reencontro aqui nessa casa é um encontro de luz, onde a nossa luz tem a oportunidade de brilhar um pouco mais. Então, as nossas pequenas luzes somadas transforma essa casa num ponto de radiação, de amor. E a Terra está precisando disso. Cada igreja, cada grupo de oração é uma luz que sobe e harmoniza, ajuda a harmonizar o nosso planeta tão querido, construído, organizado por Jesus. Então, nesse momento, nós pedimos, Pai, recolha um pouco dessa luz dessa casa e espalhe em torno de nós, levando essa luz para os nossos lares, para que haja mais união, harmonia, fraternidade, superação. Possamos mentalizar naquela pessoa que está em casa e que está precisando muito desse carinho. Vamos imaginar Jesus dando um abraço nela, Nossa Senhora chegando junto também e ajudando essa pessoa. A irradiação de amor, ela não tem limite, ela vai se espalhando pelo ambiente de trabalho, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pela nossa comunidade, pelo Rio de Janeiro, que precisa tanto de carinho. É uma cidade tão linda e que precisa muito de amparo espiritual. Ao nosso Brasil, querido irmão Ismael, continue aí à frente, ajudando o nosso Brasil. E a nossa terra escola querida, o nosso Pai maior, Jesus, abençoando a todos. Então, muita irradiação de luz e amor em direção aos endereços que nós colocamos na caixinha de radiação. Que esses lares sejam visitados e socorridos nas suas necessidades. Eu quero pedir especialmente para um casal, Eliane e Milton, que mora na Cis Carneiro, que eles sejam muito ajudados na sua missão na terra. Que Deus abençoe a eles. Graças a Deus. E cada sessão aqui, cada estudo, cada trabalho, nós estamos esse ano aprofundando muito na questão do Evangelho,
na mensagem que o nosso Mestre amado nos trouxe para nos orientar na nossa caminhada, né? E isso tudo representa o quê? Saúde. Saúde mental, saúde espiritual, saúde física. Quando conseguimos enxergar, ter a visão correta da nossa vida, o que estamos fazendo aqui, nós conseguimos cumprir a missão, o trabalho que viemos fazer aqui na Terra. Então pedimos ajuda, porque sozinho é difícil. Nós aceitamos reencarnar porque sabíamos que teríamos o apoio dos amigos espirituais, dos nossos anjos da guarda, não estaríamos sozinhos. Estamos aqui então para pedir saúde, para pedir luz na nossa mente, para que possamos escolher melhor e ter uma atitude diante da vida com mais paciência, serenidade, com mais amor. Aquilo tudo que Jesus nos exemplificou. Então queremos pedir pelas águas do ambiente sejam fluidificadas. Visita médica, nós colocamos nome e endereço de algumas pessoas, que essas pessoas sejam abençoadas e ajudadas. Os irmãos que estão pela rua, nos hospitais, asilos, orfanatos, tanta gente em sofrimento, que o consolo divino chegue até eles, aliviando. E para nós, que viemos buscar pessoalmente esse carinho, possamos receber nesse momento essa ajuda, para fortalecer a nossa alma, para fortalecer o nosso corpo, para ajudar o nosso espírito nesse crescimento. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Jesus, Tu és a nossa grande inspiração. Nos ajude a caminhar melhor, a fazer melhores escolhas. Nos ajude a conquistar esse equilíbrio que tanto queremos. Tantas encarnações passamos e hoje estamos aqui mais conscientes, mais despertos e com certeza vitoriosos para alcançar esse grande equilíbrio da nossa saúde mental e física. Queremos agradecer então todo o carinho que temos que ter gratidão por tudo aquilo que nos chega. Se o Pai Celestial manda, tem uma razão de ser. Que possamos então amansar o nosso coração, deixar essa luz brilhar em nós e seguirmos sempre o caminho do bem. Agradecemos toda a equipe espiritual da casa, os nossos mentores, a Deus, a Jesus, pedindo por toda a terra querida,
mais uma vez, pelos lares das casas, né, que precisam muito de amparo para que os valores morais sejam desenvolvidos nas famílias. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui recebendo tanto carinho para seguirmos em frente. E agradecemos a presença de vocês. Vocês são importantes aqui no trabalho. Com vocês, nós formamos essa energia de amor. Possamos trazer mais gente para casa. Possamos dizer, olha, Deus Luz Verdade é uma casa bacana. Vamos lá, pessoalmente, receber esse carinho. Que assim seja. Graças a Deus.